um assunto que me chamou a atenção. Recebi dias atrás um artigo, e daí vamos lá atrás para bater um papo sobre isso. O artigo diz o seguinte: o projeto de sabotagem contra o agronegócio brasileiro, a taxação das exportações agrícolas. E é do escritório aí de advocacia, de um velho conhecido meu. A gente conversava muito um tempão atrás, quando se encaminharam aqueles processos, digamos assim, questionando a cobrança de royalties aí dos sojicultores aqui do estado e de todo o país. Nery Penin. Eu falava com ele o tempo, ele morava em Passo Fundo, agora tem escritório também lá em Brasília e tem trabalhado sempre. Ele é um especialista em consultoria jurídica, né, na área da agricultura principalmente. E aí me chamou a atenção justamente esse artigo do Dr. Nery Penin. O que está acontecendo com essa questão da taxação do agronegócio, das exportações? Tem uma briga feia lá em Goiás. Eu lembro que um tempo atrás, acho que foi também, não sei se foi Goiás e Minas ou Goiás e Mato Grosso do Sul, se cogitou naquele período a taxação da exportação do milho, principalmente, depois se voltou atrás. Mas o que está acontecendo nesse interlúdio, digamos assim, de governo e essa, entre aspas, ameaça de taxação das exportações? O que isso pode nos trazer de informações em relação a isso, Dr. Nery? Bom dia. Bom dia, João. É um prazer enorme retornar a conversar com o amigo. Nossas conversas sempre foram produtivas, proativas, né, João? Exato. Com os ouvintes da Rádio CPE Araju também, esse importante programa que CPE Rural, que trata de questões muito relevantes para o país, né, João? Então, volta e meia, eu tenho o prazer de retornar a conversar com um amigo, e esse é um assunto realmente que nos preocupou. A doutora Charlene de Ávila, que subscreveu esse artigo comigo, é uma pesquisadora aqui do escritório. Vimos o projeto de lei que passou em primeiro turno lá na Assembleia Legislativa do Goiás, e o projeto de lei apresentado em junho de 2022, desse ano, projeto de lei 1578, subscrito por toda a bancada do PT, indicando para taxação as exportações de milho, de soja, de arroz e das carnes in natura. Ou seja, praticamente tudo aquilo que o Brasil exporta, né, para os nossos amigos, os nossos clientes do exterior. Bom, nós sabemos, João, que há uma diferença muito grande entre produzir no setor primário, na lavoura, na pecuária, do que produzir numa indústria, por exemplo. A indústria, você sabe quando você vai produzir, quanto você produz num dia, né? Qual é o preço que você vai vender, e você recebe isso no mesmo dia, ou na semana, um mês, enfim, no prazo que você tem com seus parceiros comerciais. No campo, a indústria é céu aberto. E eu vi os seus alertas e as suas preocupações antes com relação ao clima. Então, não depende do agricultor, ele não pode fazer uma gestão de tempo, ele pode fazer as práticas preventivas, enfim, mas ele depende do tempo para chover na hora certa, para não chover quando precisa de sol na lavoura, para que a geada não venha, para que não venha um vento e aí acame o trigo, enfim, é uma série de circunstâncias que dependem do clima. Por isso que essa atividade ela é no mundo todo subsidiada e muito subsidiada. Só que no Brasil não. Aqui nós temos empréstimos com juro alto e nunca suficientes e quase sempre fora de prazo, ou seja, chega sempre atrasado com custo alto. Na agricultura, por exemplo, nós vamos colher depois de 9 anos de plantio, né, João? E nunca sabemos quanto vamos colher, como é que o mercado vai estar pagando na época, né? Se o custo, se vamos ter lucro. Mas, historicamente, vamos pegar o soja, que é o nosso maior grão, né? Em que mais exportamos, a média histórica de lucro é em torno de 7 a 9%. E esse projeto visa taxar, João, em 30% as exportações. Então, por um dever de justiça, é bom
contextualizar isso. Bom, existe o decreto 1586 de 1578, já viu bem o númerozinho aqui, está anotado aqui, só para um dever aqui. O decreto-lei, exatamente, 1578, do general Geisel, em 1977. Então, essa norma legal não especifica quais os produtos seriam taxados. Mas o que acontecia, João, lá em 1977? O Brasil era insuficiente na produção alimentar. Dependia de compras do exterior. Então, o que se fez na época? Criar uma norma para taxar o produto para tentar mantê-lo dentro do país, para garantir a segurança alimentar. Só que hoje, João, hoje a nossa realidade é completamente diferente. Hoje o Brasil produz 5 vezes o que consome. Nós alimentamos 800 milhões de pessoas mundo afora, além de toda a alimentação nossa aqui. Então não falta nada. Temos alguns problemas pontuais, que são muito poucos, né? O trigo ainda nós não temos suficiência, mas pelo desenvolvimento das cultivares da Embrapa Cerrado, e com o cultivo aqui no centro do país, nós vamos em 2025 já exportando também. Então, o Brasil produz para vender, é o celeiro do mundo, alimenta 800 milhões de pessoas no mundo. Mas essa taxação cria um alerta gigantesco, primeiro de uma injustiça sem tamanho. Está num contexto histórico completamente diferente para a época em que a norma foi criada. E o artigo 2º dessa norma, do decreto 1578, João, diz que terá que pagar 30%, não sobre os 8% de lucro, 7 ou 9%, mas sobre o valor da venda. Olha, se você historicamente tem 8% de lucro e vai vender com 30% sobre o valor, você vai estocar prejuízo à casa safra de 22%. Então o setor vai quebrar. E isso está acontecendo com os nossos vizinhos da Argentina, João. Está muito claro lá. O setor rurícola na Argentina está quebrando, a população está ficando pobre, está gerando inflação, os preços dos alimentos subiram e muito. Então, essa ideia de que manter o produto interno para taxar, para inviabilizar uma exportação, traga a baixa do preço aqui, não é uma verdade, é um equívoco completo. E isso nós podemos virar o rosto para o lado e olhar para a Argentina e verificar isso claramente. E aí vão os estados, e você bem pontuou, tivemos o problema, estamos tendo um problema aqui, no estado do Goiás, em que o governador já passou o projeto em primeira votação, 22 a 16 votos, taxar em 1,65%, que é 20% praticamente do lucro no produto interno e não na venda no exterior. Então, nós temos um contexto histórico em que houve uma eleição muito discutida, em que quem teoricamente tenha se sagrado vencedor acusou e tem uma divergência histórica com o setor produtivo, inclusive durante a época da campanha que precisava de votos, mesmo assim, taxou o setor de fascista. Então, criou essa preocupação e a gente começou, a doutora Charlene e eu escrevemos esse artigo. E seria interessante, João, e a gente sempre faz essa observação, verificar como essa questão é tratada, por exemplo, na União Europeia e nos Estados Unidos, que são, na ordem, os países que mais exportam alimentos no mundo, né? A China é o terceiro, mas a China não exporta, e o Brasil é o quarto produtor que mais exporta alimentos no mundo. Assim, no geral, né? Sobre todos os produtos. O que fazem os americanos e os europeus? Eles subsidiam. Como é que fazem isso? Para você ter uma ideia, a Diretiva Europeia 2115 de 2021, lá no seu artigo 32, prevê
para as safras de 2022 a 2027, gastar na PAC, que é a Política Agrícola Comum, nada mais e nada menos que 300 bilhões de euros, quase 2,2 trilhões de reais, de pagamento diretos. Encontrei isso na internet, sobre interessante, João. Só um pouquinho aqui que... Essa questão é tratada. Viu? Meu celular, para você ver como a gente é vigiado, né? Exatamente. Resolveu falar sozinho, só um minutinho. Acontece. Pois, se interessou no assunto? Essa questão da Europa é interessante, doutor Neri. A gente acompanha algumas situações, um tempo atrás houveram alguns protestos, por exemplo, na França, e aí é uma piada até que o pessoal fala, que o produtor rural na França, ele não é produtor rural, ele é empregado do governo. Tão significativo é o subsídio que a França paga para os produtores de lá. E dias atrás eu falava aqui com o Gedeão da Farsul, ele retornava de uma viagem lá pela Ásia, prospectando mercados, e nós comentávamos o problema que a gente tem, por exemplo, de competir na questão do leite com a Nova Zelândia e a Austrália devido à proximidade com aquele mercado, e com a Europa devido ao subsídio, e ele contava uma outra situação que o pessoal comenta, né? Tipo assim, que o agricultor europeu é tão subsidiado que ele é chamado não de agricultor, é chamado de, digamos assim, o jardineiro da Europa. Então é uma diferença muito grande o que acontece em relação ao tratamento que se dá em termos de subsídio lá nos Estados Unidos, lá na Europa, e o Brasil. São situações que quem vive o dia a dia conhece e sabe, né, doutor? João, exatamente, o Gedeon é uma pessoa extremamente culta, um cara que estuda isso, que viaja, que vai atrás, que faz um excelente trabalho. Mas ele tocou na questão do leite na França, para você ter uma ideia. A vaca leiteira, por animal, recebe por ano do governo francês, ou da comunidade europeia, 1.130 euros de pagamento direto. Não é pela venda do produto. Ele vende o produto com um lucro garantido em 3 preços. Depois podemos até entrar nessa questão. Ou seja, por animal, ele recebe R$ 6.300, mais ou menos hoje, na cotação do euro hoje, só para ter esse animal produzindo, fornecendo leite. Ou seja, em 10 anos, R$ 63 mil. Dá para comprar uma fazenda aqui no Brasil. Só como pagamento direto. O tomate é 360 euros, R$ 2.000 por mês, por hectare cultivado. O arroz, que querem taxar em 30%, o arroz de lavouras normais, né, com tratamento químico, 387 euros, ou seja, por hectare, R$ 2.200. Se for cultivo biológico, João, R$ 687 por hectare de pagamento só para produzir, ou seja, quase R$ 4.000. Tá? E os pequenos produtores que plantam acima de 2 hectares, por hectare, recebem 1.050 euros por hectare ano, ou seja, quase R$ 6 mil de pagamento direto. Então, há subsídio. Os americanos fazem algo semelhante também. Tá? Eu quero dizer o seguinte, isso é pagamento direto. Não tem que devolver o dinheiro, não é empréstimo e nem é pagamento do produto. O produto é garantido, por exemplo, em 3 preços. Para os cereais, João, o primeiro preço que foi fixado foi em Luxemburgo, na Alemanha, em que você colocou todo o custo de produção, é o pior lugar, onde se custa mais caro para produzir, tá? E você fixou aquele preço com um preço indicativo. Aí há um segundo preço, que é o preço de entrada, por exemplo, Rotterdam, na Holanda. Só para uma ideia, para o ouvinte entender, se em Luxemburgo qualquer produto de cereal é vendido a 100, tá? Vamos arredondar a conta aqui, se chegar no porto importado a 70, ele é taxado de forma que ele não possa chegar a Luxemburgo a menos de 100, em torno de 30. Tá? E tem preço de órgãos na França, que é onde você produz mais e com menos custo, mas também baseado no preço de Luxemburgo. Então, eles compram todo, a União Europeia compra todo o produto e garante lucro na atividade, para manter a resiliência do agricultor na propriedade, produzindo alimentos. E eles estão enfrentando uma guerra agora lá, sabe o quanto é importante ter segurança alimentar.
Mas com isso faz com que a União Europeia é o maior exportador de alimentos do mundo, depois dos Estados Unidos, né? E em terceiro lugar o Brasil, hoje. Pois é, agora, a incongruência que há numa proposta como essa, eu começo a pensar algumas questões assim. Por exemplo, dias atrás, numa palestra, o Alisson Paulinelli apostava, e ele é um cara que, eu diria assim, merecia ter recebido o Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho que fez para garantir a segurança alimentar do mundo todo. Ele comentava que até 2050, se tudo andar como a gente tem aqui no Brasil, e sem derrubar nenhuma árvore, já falando na questão ambiental, só utilizando as áreas degradadas, área de pastagem e tudo mais, o Brasil poderá produzir 600 milhões de toneladas de grãos. Isso é muito grão. E ontem, inclusive, saiu uma pesquisa que foi divulgada pelo Ministério da Cultura, pela Embrapa e pela Universidade de Brasília, que faz a projeção dos próximos 10 anos. Nós podemos chegar, então, na safra 2032-33, a possivelmente 380 milhões de toneladas já, ou 400 milhões de toneladas arredondando para cima. Isso com ampliação bem pequena da área cultivada e com ganho de produtividade, ou seja, alimento, grãos, carne, a gente produz de forma assim excepcional. Tanto que 80. E aí tem outro detalhe. A maioria da carne produzida, tanto de bovino quanto de suíno de ave, é consumida internamente. Literalmente a gente exporta o que sobra. E aí taxar para quê o que sobra? Aí tem algumas perguntas que o pessoal que está lá debatendo isso, de repente, tem que buscar resposta, né, para ver o que nós estamos pensando, afinal. Né? Eu acho que são ideias que alguém... caiu lá na cabeça uma ideia, vamos colocar em prática. E não analisa o que está acontecendo efetivamente no mercado do agro, né? Uma coisa que me questionaram, bom, isso aí é condicionado quando o mercado interno está com estoque a menos de 10%. Né? Você pontuou com muita sabedoria. Né? Primeiro, vamos analisar o contexto histórico. Nós estamos exportando excedentes, nós não estamos vendendo o que está faltando aqui. Né? Isso pontualmente poderá acontecer um caso em 1000. Né? Nós estamos exportando só que nós vendemos. Então, a questão das carnes, nós consumimos 75% de toda a produção nossa interna. Nós exportamos os excedentes, os 25%, e já somos os maiores produtores, os maiores exportadores mundiais de carne. Tá? Mas isso nunca vai estar abaixo de 10%. Não, só um pouquinho. Vamos manter a serenidade. Se o governo que entra está chamando o setor produtivo de fascista, tá? Se ele ficou preso 2 anos em Curitiba e na frente de Curitiba existia um acampamento de sem terra que todo dia levantava e dizia: bom dia, presidente, bom café, bom almoço, boa noite, presidente. Ele reconhece publicamente que tem um dever histórico com movimentos dos trabalhadores rurais. Já na transição eles estão escalados e trabalhando aqui em Brasília. Né? Quem vai dizer qual é o órgão que vai informar qual é o estoque que existe de alimento no país? A Conab. Vai ser gerida por quem? Pelo governo. Perfeito? Então, pega um exemplo de uma empresa, uma cooperativa daí. Faz um negócio em que a média do lucro dela de soja, por exemplo, é 8%, 6% ou 7%, enfim, para fornecer a uma rede de consumidores na Europa, nos Estados Unidos ou na própria Ásia, né, a China, por 10 anos. Aí no segundo, no terceiro ano, a Conab vai dizer assim: olha, nossos estoques estão abaixo de 10%, então a taxação do decreto 1578 vai se aplicar para o arroz, para o milho, para a soja, para as carnes em 30%. Quebrou. Quebrou a cooperativa. Quebrou o setor. Então, o que isso vai trazer? Qual que é o efeito indireto disso? Os agricultores vão começar a baixar os investimentos e não vamos chegar nisso que o Dr. Alisson Paulinelli previu, nem que a Europa, enfim, nem que a Embrapa, nem que ninguém. Isso nós só vamos atingir com investimento na velocidade que andavam sendo feitos. Mas se há uma redução, separa os investimentos, nunca chegamos a isso lá em 2030. E os agricultores vão começar a ir para os outros setores, para a indústria, setor de serviço. Vai ter uma redução. Se reduz a produção de alimento, o alimento fica mais caro.
internamente, mesmo que você venda para o exterior, e mesmo que o prazo seja, aliás, que o preço seja de bolsa. Então, isso tudo, João, nos chamou muito a atenção e uma preocupação grande. E aí eu queria pedir licença para a pesquisadora Charlene de Ávila, minha amiga, e essa frase é dela, não é minha, dizendo que isso nunca será um tiro no pé, taxar. É um tiro na cabeça, certo? É de uma estupidez enorme, é contra-inteligente. Então, nós temos todos os exemplos no mundo de que, para o setor ser produtivo, garantir segurança alimentar, ele tem que ser incentivado. Nós temos que manter a resiliência do produtor produzindo, mas nós temos que dar uma renda compatível a outros setores econômicos também, para que ele permaneça produzindo. Eu só quero lembrar de um fato, e aí tem relação até ao trabalho que o senhor fez indiretamente, lá em relação aos transgênicos, que quando todo mundo combatia os transgênicos e se apostou nisso, embora tenha alguns percalços, mas isso é uma outra questão, um relatório apontava exatamente o seguinte: até o início dos anos 90, quando, por exemplo, a FAO e a ONU citavam o Brasil na questão alimentar, na questão de produção, era sempre citado como um país que dependia de importação de leite e também de trigo. E hoje o Brasil é citado sempre como literalmente o celeiro do mundo. Então, o que mudou nesse esforço glorioso, diria assim, da tecnologia dos produtores, é esse o parâmetro que a gente tem. E temos que trabalhar de forma consistente para manter esse viés de alta produtividade, de alto investimento e de garantia alimentar para o brasileiro e, como o senhor salientou, para mais de 800 milhões de terráqueos, e que nada atrapalhe isso. As entidades têm que estar atentas, os representantes dos agricultores lá em Brasília têm que estar atentos para impedir que aconteça, eu diria assim, esse desastre que está atingindo os nossos vizinhos argentinos. E só uma outra citação que quem fazia era o ex-presidente da Farsul, o Esperotto, e o senhor deve ter conversado com ele, de repente ele até repetiu essa história para ele. O equívoco total do governo argentino lá atrás, acho que há 15, 20 anos atrás, quando criou essa taxação, permitiu que a gente ocupasse muito espaço que antes era dos argentinos. Ele assim, nós tínhamos que botar uma estátua desse pessoal aqui em Porto Alegre, porque se permitiu que a exportação gaúcha e brasileira crescesse também em cima do que eles perderam no mercado internacional. Mas é o que a gente tem, vamos ficar atentos. Doutor, nosso tempo terminou, quero agradecer a disponibilidade do seu tempo para a gente bater esse papo, para manter o pessoal atento a esse problema que pode bater na nossa porta e principalmente no nosso armazém, na nossa lavoura, nos próximos anos, tá bom? Nós que agradecemos, João, é sempre um prazer enorme conversar com um amigo e discutir esses temas de tanta importância, tão relevantes para o país. Grande abraço, até uma próxima então. Eu sempre digo assim, quem eu converso lá de quando em vez incomodo para bater um papo aqui no programa, tá bom, doutor Neri? Um abraço. Um abraço, até a próxima. Esse doutor Nery Perim, essa preocupação que a gente tem, está tramitando, né? E aí, de repente, mas depois vem essa taxação em cima aí das exportações do agro, e como ele salientou, de um lucro pequeno, a gente pode passar a ter um prejuízo. Que coisa. Mas é o que a gente vive. 8h01, intervalo comercial, voltamos em seguidinha com mais CPE Rural. Uma história vivida por gerações. Rádio CPAM. 44 anos. As lavouras de milho em estágio mais adiantado na região das Missões encontram-se próximo da fase de pendoamento. O produtor deve ficar atento para doenças que podem prejudicar o potencial produtivo da lavoura. Para proteger a sua lavoura das principais doenças do milho, como ferrugens e amilosporiose, a Agrofutura disponibiliza produtos como Fox Expro e Nativo, produtos com uso sob receituário agronômico. Consulte a equipe técnica da Decalb e da Agrofutura. Decalb, desafiando os limites da produtividade.
Na Agrícola Bueno, você encontra o que há de melhor em pastagens. Milheto Perine Prima, resultado do cruzamento do milheto com capim-elefante. Plantio facilitado com sementes pelletizadas e tratadas com alto vigor e tamanho superior comparado às principais forrageiras perenes. Ótimo teor de proteína, ideal para produtores de leite, carne, equinos e ovinos. Com manejo adequado, é tolerante a geadas. Agrícola Bueno, na IRS 344 em Santo Ângelo, fone 99697-6206. Empresa comprometida